Sustenta, pai d'égua! Pessoal, estamos aqui para a resolução de questões de transitividade verbal, beleza? Momento este em que nós iremos estudar tipos de verbos, beleza? Verbo transitivo direto, indireto, verbo de ligação. Também vamos ver consequentemente, seus complementos, beleza? Então aqui temos um simuladozinho, né? São questões de 2022 e 2021, né? A maioria de 2022, especificamente de análise sintática, tá? Aqui no canal já tem uma aula sobre os tipos de sujeito e esta aula aqui ela vem, né, consequentemente, a transitividade verbal. Então, sujeito, verbo e agora aqui nesta aula você vê os tipos de complemento, consequentemente também os tipos de verbo, beleza? Então, sustenta, pai d'égua, e vamos para a nossa primeira questão, que ela me diz o seguinte, saca só. No trecho, fica o restolho. A expressão o restolho exerce a função sintática de objeto direto. Pessoal, ó, quando a gente fala em transitividade verbal, nós falamos em quê? Nós falamos em alguns tipos de verbos, certo? Nós temos 3 tipos de verbo. Verbo transitivo, verbo intransitivo e o verbo de ligação. Sendo que os verbos transitivos, nós temos os verbos transitivos direto, os verbos transitivos indiretos e o verbo transitivo direto e indireto, também chamado verbo bitransitivo. Nós temos, deixa eu afastar aqui, ó. Nós temos o verbo intransitivo e o verbo de ligação. O verbo intransitivo é aquele que não tem complemento, certo? O verbo de ligação é aquele que dá uma ideia de estado. E ele apenas faz uma ligação entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Vamos lá. O verbo transitivo direto é aquele que tem um complemento chamado objeto direto. E este complemento ele é sem preposição antes dele, certo? Já o verbo transitivo indireto, ele tem como complemento o objeto indireto e ele tem o seu complemento com preposição favorável. Já o verbo bitransitivo, ele vai ter 2 tipos de complemento, um direto e um indireto, ou seja, um complemento com preposição e o outro sem preposição. O verbo intransitivo, sem complemento, tá isso? Então, o verbo transitivo direto, ele é sem preposição. E é quando a gente pega o verbo, tem aquele bisuzinho que quando eu pego o sujeito, né, e o verbo, certo? Vai vir consequentemente um o que. Quando eu pego aqui o sujeito mais o meu verbo, vai vir uma pergunta do tipo o que? Se vier essa pergunta após eu ler o sujeito e o verbo, consequentemente o verbo será um verbo transitivo direto, tá? Só que quando eu pegar o verbo, o sujeito, mas o verbo, e eu tiver como pergunta um de que, certo? Ou um com que, ou um para que, ou um a que, ou um em que, ou seja, quando aqui dentro da perguntinha eu tiver uma preposição, significa que esse será um verbo transitivo indireto, tá ok? Já o bitransitivo acontece as duas coisas, tem um complemento com preposição e um complemento sem preposição. Já o verbo aqui intransitivo, pessoal, ele é um verbo que ele não tem complemento, mas algumas vezes vai vir junto dele um adjunto adverbial. O que é um adjunto adverbial? São aqueles termos, aquelas expressões que traz ideia de tempo, lugar, modo, ou seja, são advérbios, beleza? O verbo de ligação, como eu falei, é aquele verbo que vai fazer apenas uma ligação entre o sujeito e uma característica desse sujeito, que nós chamamos de predicativo do sujeito. Então, o que é um predicativo do sujeito? É uma característica do sujeito. Favorável? Quando eu tenho assim, ó, ela é legal, certo? Ó. Quem é que é legal? Quem é que é legal? Ela. Veja que legal é uma característica do sujeito ela. Favorável. E este verbo é um verbo de
ligação, enquanto que legal é um predicativo do sujeito. Beleza? Feito este pequeno resumo, vamos para a questão. No trecho, fica o restolho. A expressão o restolho exerce a função sintática de objeto direto, ou seja, ele está me perguntando. Esse verbo aqui, ó, ele é um verbo transitivo direto e ele está me perguntando, o termo o restolho é o meu objeto direto? Vamos nós. Quando a gente vai fazer análise sintática, pessoal, a primeira coisa que a gente faz é procurar aqui o verbo, tá? Ó, peguei aqui o verbo, tá bom? O verbo aqui, ó, fica. Quando eu peguei o verbo, eu vou fazer a perguntinha para este verbo, para saber quem é o meu sujeito, ó. Quem é que fica? Vou fazer essa seguinte perguntinha, ó. Quem é que fica? Que é o verbo que eu encontrei, ó. Vou colocar o verbo aqui dentro. Consequentemente, a resposta dessa minha perguntinha será o sujeito do verbo. Então, quando eu digo fica o restolho, peguei o verbo, vou fazer a perguntinha para saber quem é o sujeito. Fica o restolho, fica o restolho. Quem é que fica? Logo, a resposta é o quem fica é o restolho. Logo, pessoal, restolho é o nosso sujeito, já que é a resposta dessa perguntinha aqui. Tranquilo? Logo, aqui não é o objeto direto, mas o sujeito do verbo fica. A palavra restolho, sujeito, tá bom? Como é a questão de certo ou errado, essa questão está errada. Por quê? Porque o termo destacado é o meu sujeito e não o meu objeto direto. Sustenta? Bora para a questão de número 2. Ela me diz o seguinte, ó. Marque a alternativa correta quanto à classificação dos termos das orações que compõem o período seguinte. O da casa de meu tio, Cecel, por exemplo, era 8521. E eu causava grande inveja em meus colegas de Aracaju, quando dizia que meu telefone em Salvador tinha esse numerozão e sem telefonista. Ou seja, a questão está perguntando qual é a classificação sintática dos termos destacados. Tá bom? Pessoal, nesse primeiro, nós observamos que aqui nós temos um verbo de ligação. O era, verbo de ligação. Quando eu tenho um verbo de ligação, é porque, consequentemente, eu vou ter um predicativo do sujeito, tá? Que é uma característica. Vou ter um sujeito e o predicativo do sujeito. Então, eu vou fazer a pergunta para esse verbo, para saber quem é o meu sujeito. Ó, o da casa do meu tio, Cecel, por exemplo, era 8521. O da casa, pessoal, esse termo, ó, ele está retomando a palavra número, certo? Que aqui o texto está se referindo ao número do telefone. Então, quando eu digo assim, ó, o que era o 8521? Era o quê? Era o número. Então, aqui, pessoal, nós temos um tipo de sujeito elíptico, tá? Sendo que o sujeito está retomando o termo número, tá? Então, aqui era o verbo de ligação, era o quê? 8521. Aqui é nosso predicativo do sujeito, tá ok? Vamos seguinte. E eu causava grande inveja. Quando eu chego aqui, eu pego o verbo, análise sintática. Toda vez que nós vamos falar de análise sintática, a gente tem que pensar no seguinte: sujeito, verbo e complemento, tá? Então, vamos lá. Peguei, eu causava grande inveja. Peguei o verbo causava. Segundo passo, ó, primeiro passo, achar o verbo. Segundo passo, achar o sujeito. E o terceiro passo, achar o complemento desse verbo. Então, eu venho aqui e pego o verbo causava e pergunto: quem é que causava? Aqui, ó, eu causava, ó, eu. Então, o eu aqui é o sujeito da minha oração, sujeito. Eu causava. Quando eu pego o sujeito e o verbo, eu venho para cá, ó. Peguei o sujeito e o verbo. Vou ver qual tipo de perguntinha vem. Se é um o que ou se é um de que ou um com que. Vamos nós, ó. Quando eu tenho aqui, ó. Eu causava. O que? O que? Como veio um que, é porque isso aqui é um verbo transitivo direto. E o que é que eu causava? Grande inveja. Portanto, aqui vai ser nosso objeto direto, já que esse daí é o complemento do verbo. Tá bom? Objeto direto. Então, seguindo o fluxo. E em meus colegas de Aracaju, quando dizia que meu telefone em Salvador tinha esse numerozão. Esse numerozão, com a classificação sintática. Vou pegar o verbo, que é o verbo tinha. Peguei o verbo tinha, em seguida, perguntar quem é o meu sujeito. Quem é que tinha? Ó, quando dizia que meu telefone em Salvador tinha esse numerozão. Quem é que tinha esse numerozão? Meu telefone. Aqui é o meu sujeito.
Pego agora o sujeito e o verbo. Ó. Meu telefone tinha. O que, professor? Se te veio essa pergunta, o que? É porque esse verbo é um verbo transitivo direto, um VTD. Logo, o que é que ele tinha? Um númerozão. E aqui é o meu objeto direto. Favorável? Portanto, enquanto resposta, nós temos predicativo do sujeito. Nós temos predicativo do sujeito, objeto direto. Não é isso? Objeto direto e objeto direto. Portanto, nós temos letra C de cuscuz e a nossa resposta. Sustenta. Questão de número 3, ela me diz o seguinte, ó. Faça a análise sintática da seguinte estrutura. O professor divulgou as notas aos alunos. Né? Vamos fazer a análise sintática e marcar verdadeiro ou falso para as afirmações que eu tenho abaixo, tá? Vamos lá. Para a gente fazer a análise sintática, peguei o verbo, divulgou. Vou fazer a perguntinha para o verbo. Ó. O professor divulgou as notas aos alunos. Quem é que divulgou? Não é essa perguntinha que a gente faz para o verbo? Quem é que divulgou? O professor. Portanto, aqui, ó, o professor é o sujeito dessa oração. Divulgou é o verbo. Peguei o sujeito e o verbo. Ó, o sujeito e o verbo. O professor divulgou. O que, professor, que ele divulgou? Se tiver um que, verbo transitivo direto. O que é que ele divulgou? As notas. Portanto, as notas, nosso objeto direto. Certo? Agora eu pego esses três que eu tenho para ver se esse verbo pede mais um complemento ou não. Vou dizer o seguinte, ó, o sujeito, o verbo e o objeto direto. Vamos ver se ele vai pedir mais um complemento ou não. Vamos lá. O professor divulgou as notas. A quem ou para quem? Porque quem divulga alguma coisa a alguém ou para alguém, não é não? Então, se veio essa dúvida ainda, essa necessidade de saber para quem que foi divulgada, verbo transitivo direto e indireto. E para quem foi que ele divulgou? Aos alunos. Aqui nós temos nosso objeto indireto. Então, vamos para as opções. Primeira afirmativa. O termo professor é o sujeito da oração? Sim, tá aqui, ó. O professor é o sujeito da oração. Verdadeiro. 2. Divulgou as notas aos alunos. É o predicado? Sim, pessoal, porque há um detalhe, ó. O que é um predicado? É tudo aquilo que não é sujeito, certo? Ó, eu vou cortar aqui, ó. Separei o que é sujeito. O que não é sujeito é predicado, certo? Então, nós temos aqui, ó, pegando desde o verbo até os complementos, tudo isso é predicado, beleza? Aí, no caso, nós vamos ter um predicado verbal. Por quê? Porque aí é um verbo bitransitivo. Se fosse um verbo de ligação, nós teríamos um predicado nominal. Beleza? Então, aqui, ó, correto, tudo isso é nosso predicado. As notas é nosso objeto indireto. Observem que as notas é nosso objeto direto e não indireto. Por isso que aqui está falso. Aos alunos é nosso objeto direto. Errado. Aos alunos é nosso objeto indireto. Está aqui, ó. Portanto, falso também. E eu pego o a e a ao. São adjuntos adnominais? Pessoal, sim, a banca deu aí como adjunto adnominal. Ó, memoriza. Toda vez que eu tiver um artigo, certo? Ó. Um artigo será sempre adjunto adnominal, certo? Os artigos serão sempre adjuntos adnominais. Só há um detalhe aqui, pessoal, que apesar disso aqui estar correto, certo? A banca nos deu como correto. Há uma ressalva quanto a isso daí, certo? Por que há uma ressalva? Porque o aos, certo? O aos é a preposição a mais o artigo os. Observe, o artigo, certo? Ele será sempre adjunto adnominal. É essa a função sintática dele. Só que este a, sendo ele uma preposição, as preposições não têm função sintática. Beleza? As preposições não possuem função sintática. Só que a banca considerou aqui correto, né? Que ele é um adjunto adnominal, porque está levando em consideração o artigo. Beleza? Portanto, temos uma resposta, verdadeiro, verdadeiro, dois falsos e um verdadeiro. Portanto, letra A é a nossa resposta. Beleza? Questão de número 4, ela me diz o seguinte, ó. Questão de número 4, ela me diz, perdão.
Observe a seguinte frase do texto. O aclamado bom vivante Oscar Wilde cometeu sim um crime. Qual é? Os termos em destaque cumprem a função sintática. Qual é a função sintática do termo um crime? Vamos nós. Função sintática, nós vamos levar em consideração o quê? Sujeito, verbo e complemento. Sendo que a primeira coisa que a gente acha é o verbo. A segunda coisa é o nosso sujeito. E a terceira coisa é o nosso complemento. Tá? Então vamos nós. Quem é o verbo? Cometeu. Tá aqui, ó. Cometeu. Pergunto ao verbo. Quem é que cometeu? O aclamado bom vivante Oscar Wilde. Então, aqui, tudo isso é o nosso sujeito. Pega o sujeito e o verbo e vou ver se ele pede um complemento ou não. Vamos nós. Vou ver se vai vir uma daquelas perguntinhas. O que ou um de que, por exemplo. O aclamado bom vivante Oscar Wilde cometeu. O que ele cometeu? Não é isso que vem na minha cabeça? O que ele cometeu? Logo, quando vem um que, é porque esse é um verbo transitivo direto, VTD. E o que foi que ele cometeu? Um crime. Logo, isso daqui é nosso objeto direto, pois eu tenho um verbo transitivo direto. Portanto, nossa resposta, letra D de dedo. Sustenta. Questão de número 5, ela me diz o seguinte... Os outros trabalhadores lhe perguntavam, está exercendo a função sintática de... Não, o pronome em destaque no trecho. Está aqui o pronome lhes. Está desempenhando que função sintática? Pessoal, para a gente descobrir a função sintática deste pronome, a gente tem que desmembrar esta oração. Né? É como se eu falasse assim, ó, os outros, certo? Ó, vou botar aqui, ó, os outros trabalhadores... Certo? Os outros trabalhadores perguntavam a você. Tem o mesmo sentido isso aqui, ó. Os outros trabalhadores lhe perguntavam. É a mesma coisa eu falar. Os outros trabalhadores perguntavam a você. É. Ou seja, pessoal, esse termo aqui, ó, ele está sendo substituído por este li. Quando a gente faz a análise sintática, nós vamos perceber aqui, ó. Olha a análise sintática aqui da função desmembrada. Peguei o verbo, pergunto. Quem é que perguntava? Os outros trabalhadores. Tudo isso aqui é o nosso sujeito. Os outros trabalhadores perguntavam. Quem pergunta alguma coisa a alguém, certo? Aí, nesta oração, ele não trouxe meu objeto direto, mas ele trouxe meu objeto indireto. Ó. Os trabalhadores perguntavam a você. Quem pergunta coisa a alguém. Logo, pessoal, isso aqui é um verbo transitivo indireto. Certo? E a quem é que eles perguntavam? A você. Aqui é nosso objeto indireto. Porque está aqui esse a. E esse a, pessoal, é uma preposição. Aí eu tenho um complemento preposicionado. Tá? Como este a você está sendo substituído por um li, logo, esse li é meu objeto indireto. Beleza? Ó, perguntavam. Quem é que perguntavam? Os outros trabalhadores. Aqui é o meu sujeito. Ó. Os outros trabalhadores perguntavam a você. Ou perguntavam-lhe. Certo? Aqui é nosso objeto indireto. Portanto, resposta letra D. Pessoal, o lhes, a maioria esmagadora das vezes, ele vai ser objeto indireto. Tá? Algumas vezes ele pode ser complemento nominal e em outras poucas vezes ele pode ser ainda adjunto adnominal. Mas a maioria das questões, a maioria esmagadora das questões vai vir como ele sendo objeto indireto. E o lhes não pode ser, ó, não pode ser objeto direto, certo? Tranquilo, ele vai ser objeto indireto. Já o o e o a ele vai ser objeto direto, certo? E não objeto indireto. Entendemos? Então, bora para a questão de número 6, que ela me diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa que apresenta a correta função sintática da oração sublinhada no trecho a seguir. A criança pode precisar de um tempo maior para se despedir, até passar a entender que os pais do responsável vão, mas voltam. Tá? Termo destacado. Qual é a função sintática? Vou pegar o verbo. Quem é o verbo? Entender. Aqui, ó. Peguei o verbo entender
né? Vou fazer a perguntinha para saber primeiro quem é o meu sujeito. Vamos lá. A criança pode precisar de um tempo maior para se despedir, até a entender, até passar a entender. Quem é que vai entender? A criança vai entender, tá? Então a criança vai entender, sujeito, tá bom? Pego o sujeito e o verbo e vou fazer o quê? A criança vai entender o que? Verbo transitivo direto. O que é que a criança vai entender? O que é que a criança vai entender? Que os pais ou responsáveis vão, mas voltam. Então, aqui, pessoal, tudo isso daqui é nosso objeto direto. Por quê? Porque isso aqui é um verbo transitivo direto. Beleza? Tranquilo? Aqui, pessoal, quando for no período composto, né, trazendo para um período composto, a gente poderia dizer que isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá bom? Tranquilo? Nas opções, toda essa oração é um objeto direto. Sustenta, pai d'égua. Bora para a questão de número 7, que vai me dizer o seguinte: não deixe sua vida ficar muito séria. O termo sua vida é classificado sintaticamente como? Esse termo é destacado, classifica-se sintaticamente como? Análise sintática base. Primeira coisa, verbo. Peguei o verbo, tá aí o verbo deixe. Logo em seguida, vou perguntar quem é o meu sujeito. Ó. Não deixe sua vida ficar muito séria. Não deixe, certo? Quem é que não vai deixar? Você. Ela ou ele, ó. Ele não, para que ele não deixe. Ele ou ela. Beleza? Aqui eu tenho um sujeito oculto. Certo? Não está escrito, mas eu sei quem é. Pega o sujeito. Ela não deixe. O que? Verbo transitivo direto. Aqui, ó. Verbo transitivo direto. VTD. Não deixe. O que? Sua vida ficar muito séria. Tudo isso aqui é nosso objeto direto, porque eu tenho um verbo transitivo direto. Portanto, letra C, né? Esse é o nosso gabarito. Favorável, pessoal? Vamos agora para a questão de número 7. Número 7 já foi, letra C. Agora nós vamos para a questão de número 8. Questão de número 8 vai me dizer o seguinte, ó. A função sintática do sintagma destacado não está corretamente identificada entre os parênteses. Qual das opções está errada? Vamos lá, letra A eu tenho. Como você sabe, certo? Ó, como você sabe. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Pega o verbo sabe, né? Isso, ó, peguei o verbo. Vou fazer a perguntinha para saber primeiro quem é o meu sujeito. Como você sabe? Quem é que sabe? Você. Portanto, você é o sujeito do verbo sabe. Então, aqui, ó, correto aqui na frente, beleza? Na próxima eu tenho, com você mesmo, Cariri. Tá dizendo, pessoal, que Cariri é um vocativo. É um vocativo, pessoal, é aquele que a gente diz que é um chamamento, certo? Eu costumo dizer que é aquela palavrinha que ocupa o lugar de um nome de uma pessoa. Quando eu digo pessoal, galera, povo, gente, Cariri, meu bem, amor, certo? Todas essas palavras que chamam, né, que podem ser substituídas por um nome, elas são vocativo. E a característica principal é que ela vem desse jeito, ó, separado por uma vírgula ou por um sinal de exclamação. Beleza? Então aqui realmente é um vocativo. Portanto, ó, correto. Favorável. Na letra C, eu tenho o seguinte: atento ao telefone. Está perguntando se é meu objeto direto. Atendo. Aqui, ó. Verbo. Depois que eu acho o verbo, vou procurar quem é o meu sujeito. Atendo ao telefone. Quem é que atende? Eu atendo. Sujeito oculto, implícito, desinencial. Tá aí, ó. Eu atendo. A quê? Ao telefone. Pessoal, perceba que isso aqui é um verbo transitivo indireto. E ao telefone aqui, ó, está preposicionado, porque o ao é a junção de uma preposição a mais um artigo o. Então, como eu tenho uma preposição, significa que esse termo é meu objeto indireto.
e não meu objeto direto, porque o objeto direto ele é sem preposição. Favorável? Então, esse termo destacado aí é meu OI, objeto indireto. Favorável isso? Sustenta. Então, se nós estamos procurando a opção que está errada, certamente nós já encontramos. Mas vamos ver bem aqui a próxima. Pô, e você ficou uma fera com aquela enfermeira, certo? Quem é o verbo? Ficou, ó. Certo? Ficou. Peguei o verbo ficou. Vou fazer a perguntinha para saber quem é o meu sujeito. E você ficou. Quem é que ficou? Você, ó. Você é o sujeito. Você ficou. Certo? Pessoal, o verbo ficar aí está no sentido de dar um estado. É o estado como ele ficou. Tá? E uma fera é uma característica desse sujeito. Se a gente perceber aí, ó, uma fera é uma característica do sujeito. Sendo ele uma característica do sujeito, isso daqui vai ser nosso predicativo do sujeito. E o verbo é um verbo de ligação. Certo? Favorável, pessoal? Então, mantém, sustenta que nós vamos para a questão de número... Aliás, nossa resposta, letra C. Por que é letra C? Porque é a única que está errada, não é objeto direto. Direto é indireto. Bora para a questão de número 9, que ela vai me dizer o seguinte. Ó, no trecho, o cachorro, então, fez uma cara de assustado. E a imagem o imitou. O termo destacado está exercendo função sintática de, certo? Função sintática, primeira coisa, verbo. Quem é o verbo? Fez. Aqui, ó, o verbo fez. Vim aqui no verbo fez e peguei, certo, o verbo. Vou fazer minha perguntinha para saber quem é o meu sujeito. O cachorro, então, fez uma cara de assustado. Quem é que fez uma cara de assustado? O cachorro. Então, o cachorro aqui é nosso sujeito. Peguei o sujeito e o verbo. O cachorro fez o que, professor? Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Certo? O que foi que o cachorro fez? Uma cara de assustado. Logo, aqui é nosso objeto direto. Favorável? Professor, e esse termo aqui entre vírgulas aí, ó? Aqui é um termo conjuntivo, tá bom? Então, portanto, termo destacado, objeto direto. Temos uma resposta? Letra B de biscoito. Questão de número 9 me diz o seguinte, sustenta. O trecho em destaque se inicia com a afirmação de que há duas espécies de artista. Em relação aos termos duas espécies de artistas presentes nessa oração, pode-se afirmar que funciona sintaticamente como pessoal. Aqui nós encontramos esta figura aqui, ó, que é o verbo haver. Quando a gente encontrar o verbo haver, nós vamos fazer essa estrutura aqui, ó. Nós vamos substituir ele por existir. Se ao substituir ele por existir, couber tiver sentido, significa que esse verbo haver, ele vai ter um sujeito inexistente. Certo? Inexistente. Tranquilo? Se não couber existir, eu vou substituir por... Perdão. Se não couber existir, eu vou substituir por ocorrer. Certo? Substituindo ele por ocorrer, se couber, ele também terá um sujeito inexistente. Nesses dois casos. Se não couber existir, se não couber ocorrer, aí sim eu vou substituir ele pelo verbo ter. Momento este em que há um sujeito. Certo? Se não couber um dos três e couber apenas o verbo ter. Vamos lá. Há duas espécies de artista. Pessoal, aqui também é um dos momentos que eu não posso fazer logo aquela perguntinha, porque se eu fizer eu erro. Se eu fizer, ó, há duas espécies de artista. O que é que há? Ou quem é que há? A resposta ia me dizer o quê, ó? Ia me dizer o quê? Duas espécies de artista. E eu iria dizer, então, se a resposta foi isso, que isso daqui era o nosso sujeito. Só que não, pessoal. Por que não? Porque primeiro eu vou substituir por existir. Olha lá, há duas espécies de artista. É a mesma coisa eu falar, existem duas espécies de artista? É o mesmo sentido, ou seja, coube existir. Fato este que o verbo
haver tem sujeito inexistente. Ele não tem sujeito, tá? Ou seja, esse termo aí não é o seu sujeito. O verbo haver, pessoal, se eu perguntar, ó, o que é que vem na tua cabeça? O que há? O que há? Logo, esse verbo aqui, ó, ele vai ser um verbo transitivo direto, porque ele tem uma perguntinha. O que? Verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, é porque ele vai ter um objeto direto. Então, quando eu digo, ó, há duas espécies de artista. O que é que há? Duas espécies de artista. Portanto, isso daqui é nosso objeto direto e não nosso sujeito. Sustenta? Então, letra B de biscoito. Questão de número 11, pessoal. Ela me diz o seguinte. Deu para entender essa questão aqui? Verbo haver. Cuidado, que ele cai muito. Tanto aqui, certo? Na análise sintática, na sintaxe do período simples, como em concordância. Despenca em concordância, tá? Vamos para a questão de número 10, que ela me diz o seguinte, ó. Com o olhar, eu me despeço ao fechá-los. A palavra destacada sintaticamente exerce a função sintática de... O que você me diz? Com o olhar, eu me despeço ao fechá-los. Certo? Fechá-los. Pessoal, peguei o verbo fechá-los e vou fazer uma pergunta, ó. Com o olhar, eu me despeço ao fechá-lo. Quem é que fecha? Quem é? Para procurar o sujeito, ó. Quem é que fecha? Eu fecho. Eu fecho, certo? Peguei o meu sujeito simples que está aí escrito. Eu fecho. O que, professor? Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Sendo ele um verbo transitivo direto, o que é que eu fecho? Vou fechar algo, ó. Vou fechá-lo. Fechá-lo algo. Certo? Ou seja, o que eu vou fechar está aqui dentro deste pronome. Este pronome oblíquo átomo está substituindo o termo, certo? Que é o meu objeto direto. Tá bom, pessoal? Então, o los aí, ele vai ser um complemento verbal, certo? Porque ele está completando o sentido do verbo fechar e, consequentemente, ele é nosso objeto direto. Favorável isso? Memoriza. Quando eu tiver um o ou um ar, sendo ele pronome oblíquo átono, certo? Só lembrando que o o e o a, quando encontrar um verbo terminado em r, s ou z, eles se transformam em lo e em lar. Quando esse o e esse a encontram um verbo terminado em m ou em tio, eles se transformam em nó e em nar. Que está aqui o caso, ó, los, claro, consequentemente os seus plural, certo? O que significa que estes pronomes oblíquos átomos serão objeto direto. Por quê? Porque ele substitui um termo sem preposição, certo? E na análise sintática, aquele termo que é sem preposição é o meu objeto direto. Beleza? Sustenta, mantém, pai d'égua, que nós estamos na questão de número 12. Nossa última questão. Ela me diz o seguinte. A função sintática de uma palavra, certo? A função sintática de uma palavra é o papel que ela desempenha dentro de uma oração na relação com os outros termos. Na oração, pedi um carro ao meu pai ontem. A função sintática de ao meu pai na relação entre os termos da oração é quando eu tenho, ó, pedi, transcrever para cá para ficar melhor. Pedi o carro, certo? Ao meu pai ontem, certo? É esta a nossa oração, certo? Quando eu tenho isso. Análise sintática. Primeira coisa, verbo. Quem é o verbo? Pedir, certo? Peguei o verbo pedir, faço a pergunta para descobrir quem é o meu sujeito. Pedi o carro. Quem é que pediu? Eu pedi. Está escrito? Não. Se não está escrito, eu chamo isso aqui de sujeito oculto, implícito, desinencial. Professor, estou em dúvida sobre os tipos de sujeito. Volta bem aí, tem um vídeo anterior, certo? E nesse vídeo tem uma resolução de questões sobre os tipos de sujeito. Lá você vai pegar este bizu, tá bom? Sobre os tipos de sujeito. Então, peguei o sujeito e o verbo. Eu pedi.
que é que vem na tua cabeça? O que? Certo? O que foi que eu pedi? O carro. Logo, o carro é meu objeto direto. Certo? Peguei o sujeito, o verbo e o objeto direto para ver se ainda pede um complemento. Ó, eu pedi o carro. A quem, professor, que você pediu? A quem? Logo, ele pede mais um complemento. E esse complemento, ele é com preposição, que igual nada mais é do que a preposição a mais o artigo o. Logo, isso aqui é um verbo transitivo, direto e indireto. E o termo ao meu pai é o meu objeto indireto. Favorável? Tranquilo? Tá aqui, ó. Ao meu pai é meu objeto indireto. Se alguém for audaz e perguntar, professor, e o termo ontem é o quê? Pessoal, o termo ontem, ele está aí, não está completando o sentido de nada, ele está apenas adjunto, certo? Aí nós falamos que ele é um adjunto adverbial, pois ele traz ideia de tempo. Favorável? Então aí eu tenho uma espécie de sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Beleza, pessoal? Portanto, o termo destacado é nosso objeto indireto. Letra A de arroz. Tranquilo? E favorável? Tem alguma dúvida? Pessoal, se tiver dúvida, pode deixar aí, certo? Nos comentários. Se há algum engano também aqui, pode deixar nos comentários. Inscrevam-se aí no canal. Sigam-me nas redes sociais, né? Lá no Instagram, Professor Fábio Almeida, certo? Sempre coloco dicas diárias de questões de resolução, beleza? Sustenta e mantém, pai d'égua. Cuida, sustenta, pai d'égua.